sobre processo eleitoral. Não sei se vocês já olharam um pouco mais assim sobre bases de processo eleitoral, ou se dentro da Jota de vocês já tem uma base muito definida assim do processo eleitoral, mas a ideia é que aqui a gente faça realmente um passo a passo para que vocês consigam aprimorar ou realmente criar esses processos dentro da Jota de vocês. E aí, qual é a ideia? Aqui, esse é um material que, inclusive, eu vou mandar para Marcelo. O Marcelo vai colocar no Drive. Vocês podem usar depois. Vocês podem usar para construir também, em algumas etapas, o entregável de vocês. E a ideia é que, de verdade, seja um material prático. Então, não vão ter coisas tão conteudistas, vão ter alguns, para depois vocês conseguirem consultar. Mas é que seja muito na prática. Boa? E aí, vou puxar aqui com vocês um passo a passo do que a gente vai fazer hoje. A gente vai ter o início olhando muito para boas práticas. Então, de fato, assim, dentro de um processo eleitoral, na construção de um processo eleitoral, como a gente consegue olhar para boas práticas, olhando para onde embasar o processo, então onde de fato vocês buscarem referências, buscarem metodologias, construírem o processo, depois como agir, então como as pessoas que estão ali criando esse processo eleitoral vai agir mediante os candidatos, mediante a empresa votante, criação de edital, prospecção de candidatos, o processo de fato, a eleição, então como funcionar no dia da eleição, sobre os candidatos, então como a gente vai estar lidando na formação dos candidatos, e depois, próximos passos, né, depois da eleição feita. Até que foi, gente. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Boa? Vocês vão me avisando aí se deu certo. Boa. Deixa eu só empurrar meu computador um pouquinho para trás. Boa. E aí, o que é que a gente tem? Para iniciar, a gente olha muito para um passo a passo. Então, são sugestões, vocês podem adaptar o modelo da J de vocês, mas aqui é uma sugestão que a gente sempre traz para realmente ser um processo maduro. Então, a fase 1, a gente obviamente vai começar planejando. Então, a gente indica que vocês separem um tempo, por exemplo, de 1 a 2 semanas, para vocês planejarem começar a tocar alguns processos, de fato, de como vai ser esse processo eleitoral. Então, essa é a fase de realmente planejar o que de fato vai ser o processo. Na segunda fase, a gente tem a criação do edital. O edital é aquele que vai ser o regimento daquele processo. Então, da mesma forma que vocês leram, eu espero que vocês tenham lido, então vocês receberam o processo do PUF, que vocês estão participando. O PROEL, né, que a gente chama de processo eleitoral, o PROEL, ele também tem esse edital que vai regir as fases, as entregas, o que o candidato deve ou não fazer, quais são os pré-requisitos. E a fase 3, que é de fato a eleição, que é quando é dito que o candidato está ali eleito para aquele cargo. E a partir disso, algumas boas práticas que a gente pode ter diante dessa perspectiva. Então, é importante vocês entenderem perspectivas anteriores de pessoas que já passaram por esse processo dentro da J de vocês. Mandex, não tem ninguém, é a primeira vez que a gente vai fazer um eleitoral, não tem pessoas que já passaram por um processo eleitoral antes na minha J. Eu indico que vocês conversem com outras empresas juniores que já tiveram esse processo. Por quê? Porque é muito importante a gente coletar outras perspectivas de pessoas que já estavam ali, que já passaram por um processo de diretoria, por um processo de formação de diretoria. Então, para pegar dicas, para entender feedbacks, entender como evoluir esses processos, entender como desenvolver os candidatos melhor. E aí, até um ponto. Tem muita Jota na rede pernambucana que manda muito bem. Então, aqui tem um pontinho, né, que a gente fala, já pegasse aquele bench. Então, bench é essa conversa, essa dica, tirar dúvidas com outras empresas juniores que já têm esse processo muito bem estruturado. Então, uma dica que eu daria para vocês, que um processo é legal e é estruturado, o da Arco é um processo estruturado, o do CIT é um processo estruturado. Então, vocês podem conversar com essas EJs e até entre vocês mesmo para entender como se ajudar. E um outro pontinho, é importante se preparar com antecedência. Então, de fato, definir as datas, definir quais vão ser os marcos do processo, para que vocês possam ir seguindo
cada etapa do processo de acordo com o edital. Aqui, quando a gente fala de boas práticas, é aquilo que é esperado que aconteça no processo, mediante um processo maduro dentro do movimento Empresa Júnior. Boa? Até aqui foi? Eu sempre fico na dúvida se eu tô falando muito rápido. Tranquilo. Tranquilo? Boa. E aí a gente passa a entender um pouquinho como basear esse processo. Então, tipo, nossa, de onde eu vou tirar um processo eleitoral? Não vai ser assim, a gente pode pensar, né? Ah, vai ser do nada. Não, calma. Tem algumas bases que a gente colocou aqui, que vocês podem estudar e ir atrás. Então, a gente colocou processo de formação e liderança, toolkit de design e inovação, um kit de ferramentas para vocês entenderem um pouco mais sobre lideranças e pessoas, um guia de como fazer esse sprint de design. Quando a gente fala de design, não é o curso, é o modelo que aquela proposta vai estar feita, o modelo que aquele processo vai estar feito. Então, quando a gente fala, qual é o design da proposta? O design da proposta é como a proposta ela vai estar sendo formada, fundamentada. Qual é o design do meu processo eleitoral? É como o processo eleitoral vai estar acontecendo. Boa? E aí aqui a gente traz também algumas dicas de como vocês podem otimizar esse processo de criação do processo eleitoral ou de aperfeiçoamento. Então, é importantíssimo que vocês façam coletas, tanto dentro da empresa, quanto com pessoas que já passaram pela experiência de processo eleitoral, quanto com outras empresas juniores. Vocês, é importante que, por exemplo, a diretoria use o momento de reunião de diretoria ou de reunião geral, enfim, para definir, de fato, divergir sobre o que vai ser o processo eleitoral e depois convergir para finalizar, de fato, como vai ser o processo. E a gente também usa a metodologia de design sprint para a gente conseguir fazer esses sprints ao longo do processo. O que seriam esses sprints? Parece que eu estou usando várias palavras complicadas, né? Mas na realidade são coisas que a gente usa no dia a dia. Então, um sprint é os afazeres, a tarefa de casa, entre aspas, de uma semana. Então, a gente define sprint uma semana, geralmente pode ser duas, mas eu gosto de uma semana. Então, por exemplo, o sprint da semana. Qual é aquele sprint? Quais são as atividades daquela semana? O sprint da semana vai ser que vai ter a primeira entrega do processo eleitoral, a gente vai ter que ligar para os candidatos falando que eles passaram ou não. A gente vai mandar o feedback sobre o que eles responderam e a gente vai enviar o próximo desafio. Isso são sprints para uma semana. Exemplo. E aí, passando aqui, a gente tem um pouco de como agir. Então, o processo eleitoral, dentro do MEG, eu recomendo que vocês leiam, caso vocês não tenham lido ainda, mas a gente tem um código de ética do MEG, que a gente segue ele realmente dentro do movimento. E ações que vão contra esse código de ética não são aceitáveis para permanecer dentro do movimento federado. Então, é importante que o processo seja um processo ético, seguindo ali também as diretrizes do código de ética do MEG. Então, aqui a gente traz um pouquinho como deve ser o comportamento da diretoria e também dos membros da EJ que vai votar nesse processo eleitoral. Então, tem esses 3 pontos, né, que eu dividi. Então, como agir, quais comportamentos a diretoria deve ter, como direcionar, como a diretoria, como as pessoas responsáveis pela eleição. Rapidinho, só um instante. Boa, gente, perdão a demora. É que a gente tá presencial, eu mostro pra vocês já já, mas a gente tá presencial em uma empresa júnior aqui da Federal, que é o CIT. E aí a gente tá com vários EJs. Então tem o OT, CIT, Arco, Delta, Bens. Então tá todo mundo por aqui. Eu tô conversando aqui com vocês. Eles aqui eu fui dar tchau pro pessoal. Mas boa. Então, como agir dentro do processo? Então, o processo ele precisa ser construído de uma forma clara e alinhado ao código de ética, como eu falei para vocês. Vocês precisam alinhar como vai ser o critério de avaliação. Então, o critério de avaliação precisa estar alinhado à empresa júnior de vocês e às dores que a empresa júnior de vocês está apresentando. Então, por exemplo, eu vou apresentar uma proposta de diretoria de marketing e eu acho que é muito importante que a minha empresa tenha posts mais bonitos. Vou jogar um exemplo básico. Mas a real dor da minha empresa é que ela não consegue estar presente nos principais canais de comunicação
que uma empresa júnior deveria estar, entre aspas. Então, LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, não sei, depende também do nível das empresas júnior. Mas, então, tipo, é entender se aquela proposta que está sendo apresentada, ela de fato tem, se ela de fato responde às dores da empresa. Então, esse é o ponto também de ser crítico nessa avaliação. E aí, depois a gente vai, qual é o comportamento da diretoria? Então, a diretoria, nesse processo, tem que ser muito transparente com os problemas da empresa para que os candidatos consigam propor soluções assertivas. Precisa facilitar, então, é dever da diretoria facilitar esse aprendizado dos candidatos. Então, realmente repassar, ensinar sobre a área de atuação. E como os votantes, então, as pessoas da empresa vão estar ali. Então, tem que ter lido as entregas, as propostas para avaliar com assertividade, precisa passar feedback para os candidatos, evitar vieses inconscientes. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu particularmente sou muito curiosa, então eu gosto muito de pesquisar, e justamente sobre vieses inconscientes, são basicamente aqueles processos que a gente acontece de pré-julgar alguma situação. Então, por exemplo, eu posso ter entrado aqui e vocês podem ter pensado que, não sei, a diretora de expansão vai trazer uma linguagem super difícil de alguma área técnica, digamos. Isso é uma suposição de acordo com o cargo. Então, isso não pode acontecer dentro de um processo eleitoral, porque vocês vão estar influenciando, sendo influenciados dentro de um contexto e não votar para aquilo que a empresa de vocês precisa, realmente precisa. Boa até aqui? Eu espero que esteja Beleza. boa. E aí, agora a gente vai entrar em uma parte um pouco mais prática de fato. Então, como montar esse edital? Então, primeiro, o que é o edital? Ele é um conjunto de informações sobre o processo. Então, no edital, ele vai dizer justamente o que pode e o que não pode para um candidato e vai dizer quais são as datas e os cargos disponíveis para aquele candidato à diretoria estar ali pleiteando aquele cargo. E aí, como fazer? Uma dica. É legal vocês buscarem referência de editais de eleição, buscarem referência de outras empresas juniores. Pode pedir ajuda para mim, para Marcelo, para Ruth, a gente tá aqui para ajudar, mas realmente buscar essas referências para dispor esse edital. E aí, entra numa parte que é de prospecção dos candidatos. Então, é muito importante a gente entender que uma empresa júnior, dentro do movimento Empresa Júnior, eu já estou aí há 3 anos no movimento, eu já vi empresas juniores com muita possibilidades de atuação muito promissoras se acabarem. Por quê? Porque não tinha um processo seletivo, não tinha um processo eleitoral. Então, não tinha essa renovação de membros e de cargos. Então, acabaram parando de existir. Então, é importante que tenha muita atenção a essa prospecção de quem serão as próximas diretorias para continuar tocando os processos da empresa. Então, a situação é muito importante e justamente formar essas lideranças para o futuro. Então, se você é diretor, já vá pensando na sua sucessão. E se você é time, vá pensando também na responsabilidade perante a sua EJ, assim, de tipo, nossa, se eu sair, eu gosto de uma frase do Magic, é tipo assim, nossa, se não eu, quem? Então, eu fui diretora de cultura na minha J e foi no momento em que, se não fosse eu, não ia ter ninguém para 2 diretorias, que depois eu acabei pegando uma vacância. Então, naquele momento, eu evolui muito, inclusive era a área que eu gosto muito, sou apaixonada pela área de pessoas, mas que se não fosse naquele momento, se eu não tivesse me desafiado para tentar um cargo eleitoral, talvez a minha J não tivesse uma diretoria, 2 diretorias naquele ano. Então, é um processo também muito de continuidade e manutenção da sua J existindo, de realmente desenvolver processos. E aí aqui eu trago 3 dicas para vocês nessa prospecção de candidatos, que é importante que vocês definam também. Tudo isso que eu tô falando, gente, são dicas, mas é muito para ajudar vocês também no entregável. Então, realmente, para vocês estruturarem esse processo, conseguir estruturar isso no entregável de vocês. Então, dica 1, mapear nomes. Então, vocês precisam mapear dentro da J de vocês hoje quem seriam possíveis candidatos para o processo eleitoral. Para qual áreas? Qual é o perfil dessas pessoas? Segunda dica, entender o plano futuro daquela pessoa. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, essa pessoa
esse candidato, esse membro, né, da nossa empresa é perfeito para se candidatar para negócios. Mas a pessoa quer se desenvolver na área de projetos. Então, tipo, talvez faça sentido a gente conversar, entender. Talvez a gente tenha um plano da pessoa virar diretora, mas a pessoa quer ainda passar pela gerência para entender um pouco melhor sobre o cargo tático, em vez de um estratégico. Então, a gente precisa conversar com esses futuros candidatos para entender o que de fato essas pessoas estão ali almejando. E até um ponto, tipo, existem empresas juniores que é pré-requisito para você ser diretoria ter passado pela gerência. O que eu indico, como vocês são empresas novas ainda dentro do movimento, tipo, não tem ainda mais de 10 anos de existência, como alguns, ou enfim, mais de 5 anos, enfim. O que eu indico é que vocês coloquem um ponto de atenção, no sentido de, eu acho que pode liberar para todo mundo que quiser participar do processo eleitoral possa participar, mas que ao mesmo tempo vocês tenham essa atenção que talvez pessoas que passem por um cargo de gerência antes da área estejam um pouco mais desenvolvido, com um olhar um pouco mais estratégico. E uma terceira dica é mostrar que faz sentido sim continuar no MES. Então mostre para essas pessoas que de fato, tipo, nossa, tinha uma pessoa dentro da minha empresa júnior, digamos assim, que, nossa, ela tinha muito potencial. Ela ia aprender ainda muito, ia conseguir se conectar com o movimento federado e ia conseguir, de fato, evoluir a nossa área de negócios. Então, mostre para essa pessoa que faz sentido, sabe? Então, é super importante. E aqui, passando, eu trouxe um mapeamentozinho que vocês podem fazer. Então, como é que funciona esse frame, né? Esse frame é esse quadro. Então, vocês podem usar. Coloca a área da empresa lá em cima, embaixo os nomes que vocês separaram e justamente o perfil que eles teriam. Boa? Então, vou deixar aqui, para vocês usarem, vocês podem pegar futuramente. Aqui em Fazendo Processos, eu também coloquei algumas dicas de conteúdos que vocês podem repassar para as lideranças e para essas pessoas que estejam tentando esses cargos. Então, vocês podem passar isso, vocês podem estudar também esse material. Aqui é uma dica para vocês fazerem as fases do processo. Então, aqui vocês podem, inclusive, repassar para os candidatos. O Double Diamond, ele é bem conhecido, assim, em propostas eleitorais. Então, justamente é o momento em que você entende onde você descobre o problema, define ações, desenvolve essa ideia de ações e, de fato, executa. Então, eu coloquei aqui também para vocês darem uma estudada um pouco mais a fundo. E aí vem aquela parte que eu falei sobre divergir e convergir. Isso tanto para a criação do processo eleitoral, tanto para as pessoas que estiverem participando do processo eleitoral. Então, divergir é o momento de fazer brainstorming de ideias, buscar muitas fontes, pesquisar muitas metodologias, pesquisar maneiras de fazer um processo eleitoral, justamente para a gente conseguir. Gente, a minha diretoria, ela tá olhando para mim. Aí eu parei assim, né? Estamos com toda a diretoria da FEJAP aqui hoje. Mas enfim, é o momento de você divergir e, assim, mapear várias possibilidades para depois começar a convergir em uma solução e como vai ser de fato o processo. Então, o momento de convergir é quando vocês começam a priorizar o que vem primeiro. Então, por exemplo, digamos que, nossa, seria muito massa se a gente tivesse uma fase sobre capacidades técnicas, uma entrevista, uma dinâmica em grupo, uma fase de entregar sobre análise crítica da empresa júnior, uma análise sobre análise do médio federado e da FEGEP, uma fase sobre análise da área pleitada. Tipo, nossa, olha quantas fases. Então, nem sempre as pessoas vão estar dispostas a passar por tantas fases e nem precisa. Então, essa é a parte de convergir para vocês entenderem de fato o que faz sentido ser uma etapa do processo eleitoral. Então, depois de vocês convergirem, é a parte de definir. Então, de fato, como vai ser o que vai precisar para rodar esse processo. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, se está muito pequenininho, mas aqui embaixo a gente tem algumas sugestões de fases para vocês. Então, o pré-processo de diretoria, então pré-PDD, então processo de desenvolvimento de diretoria, ou PROEL, processo eleitoral, que é justamente
Até agora, eu só falei do pré-processo eleitoral. De fato, o processo eleitoral, eleição e depois uma cogestão. O que pode acontecer também. Dentro do processo, durante o processo, quais fases podem existir? Desafio. Então, vocês vão mapear qual é o desafio que eles podem entregar. Eu gosto muito de ter um desafio sobre análise da empresa geral e um segundo desafio sobre análise da área que essa pessoa está ali pleiteando, né? Pleiteando. E depois uma entrega sobre proposta. A proposta, de fato, que a pessoa está trazendo ali para sua atuação no próximo ano. Existe também a possibilidade de coleta de dossiê. O que é o dossiê? É uma coleta comportamental com as pessoas que estão ali trabalhando junto àquele candidato. Então, pode ser, sei lá, digamos que Marcelo hoje vai tentar diretoria de uma empresa júnior X, e aí eu vou coletar o dossiê. Eu vou coletar o dossiê de uma pessoa que Marcelo trabalhou junto, de uma pessoa que Marcelo foi líder e de uma pessoa que Marcelo foi liderado. Por quê? Eu consigo coletar percepções de como o Marcelo trabalha e trazer para as pessoas votantes depois de como foi esse trabalho e, de fato, para que essas pessoas consigam deliberar sobre a eleição ou não de Marcelo. Boa? Então aqui eu trouxe mais, eu vou pular essa parte, por conta da hora, mas aqui eu trouxe algumas ideias também que vocês podem usar para a construção de vocês. Então, vou deixar alguns olhar de potência e potencial de fases aprendidas e, de fato, bater o martelo quais serão as fases do processo eleitoral. Aqui eu trouxe um exemplo de processo. Então, aqui de fato está o passo a passo. Então, ó, construção do edital, depois vocês constroem desafio 1, depois vocês constroem desafio 2, depois vocês coletam o dossiê, depois vocês direcionam planilhas para realmente os membros das EJs discutirem essa proposta e passam feedback de acordo com cada etapa. E esse daqui é um exemplo do processo eleitoral da FEGEP. Então, vocês podem tomar como base para estruturar o de vocês também. Então, ó, coleta de dossiê, envio da proposta, discussão. Aqui a gente quem vota é o nosso conselho, mas vocês podem, no caso de EJ, quem vota são as pessoas da empresa júnior. Então, as pessoas que estão ali na empresa júnior são corpo votante dentro de um processo eleitoral. Boa? Então, tem a discussão, tem a apresentação de proposta. Então, no dia das eleições, existe a apresentação de proposta por parte do candidato. Depois dessa apresentação, a diretoria e os membros da empresa júnior fazem uma sabatina. O que é a sabatina? É um momento de perguntas e respostas para que aquelas dúvidas que ainda se tenha seja tirada. Então, digamos, Gabriel apresentou a proposta dele, fez a apresentação, só que eu ainda fiquei com dúvida em uma determinada parte da proposta dele. Esse é o momento da sabatina, de eu perguntar para ele e tirar essa dúvida. Geralmente a gente define o tempo. Então, ó, tem 15 minutos para apresentação, 20 minutos para sabatina. Cada pergunta da sabatina pode ter 1 minuto e cada resposta pode ter 1 minuto e meio. Isso aqui foi uma base que eu criei aqui na minha cabeça agora, mas que vocês podem usar. E isso vem previsto aonde? Lá no edital. Por isso que o edital é a primeira fase e depois vocês só tocam o processo. Boa? Depois da sabatina, depois de ouvir qual é a proposta, de ver a apresentação da proposta, de ouvir a sabatina, de ouvir a leitura de dossiê, existe a votação. Então, votando se sim ou se não. Geralmente, dentro do Estatuto da Empresa Júnior, ele vem direcionado qual é a porcentagem de votos que aquele candidato precisa ter concorrendo sozinho ou com outras pessoas para uma mesma área para ser eleito. Então, eu indico vocês olharem o Estatuto de vocês nessa cláusula. E, por fim, para finalizar, né, tem uma divulgação de resultados. Então, um momento importante, assim, de divulgação para se foi eleito ou não aquela pessoa. Aqui eu trago um pouquinho sobre o dia das eleições, só que eu coloquei para cá, porque eu trouxe isso um pouquinho no início, mas eu queria que tivesse aqui também. Um ponto importante, perspectiva do candidato. Então, a diretoria tem que estar alinhada para como vai dar esse suporte ao candidato. É legal que se tenham ritos, que são ritos, vocês já aprenderam lá no início do processo, né? Então, esses pontos que se repetem para
a diretoria e para os candidatos, para que o candidato ele tenha uma rotina de construção de proposta, uma rotina de contato com a diretoria já eleita. E, enfim, entenda que é um processo de muita empatia, que é um processo que a pessoa ali está durante todo momento em muito aprendizado. Então, é um processo que vocês precisam ter também, precisa ser lidado com muita empatia pelos desafios que são grandes também dentro do processo. E, Mandex, depois de uma diretoria eleita, qual é o próximo passo? Cogestão. Então, é o momento de fazer cogestão das áreas. Então, como funciona essa cogestão? Como é que funciona a cogestão? É justamente uma pessoa que vai estar ali entrando no cargo novo e a pessoa que está saindo daquele cargo que aquela pessoa está assumindo. Então, é o momento dessas pessoas conversarem para entender como repassar as informações e como treinar ainda mais essa pessoa que foi eleita. E aí, aqui eu trouxe um grande resumo do que é um processo eleitoral. Então, qual é esse grande resumo? Primeiro, é fazer inscrições. Então, vou abrir as inscrições. O que é que eu preciso? Definir o candidato ideal. Então, definir quais são as necessidades da empresa, qual o perfil de cada candidato, quais cargos podem ser ocupados, mapear quais candidatos são esses e qual o perfil corresponde a qual cargo, identificar essas competências que vão ser avaliadas em cada cargo. Depois, a gente vai fazer demonstrações de interesse, que é de fato construir estratégias de comunicação e conteúdos que atraem pessoas a estarem dentro do processo eleitoral, entender quem são esses possíveis candidatos, preparar as inscrições e documentos importantes como edital, formulário de inscrição e realizar de fato momentos que vocês consigam esclarecer como vai ser o processo para esses candidatos. Boa? Depois a gente vai para o desenvolvimento de fato do processo eleitoral. Então, inscrição. A gente geralmente na inscrição pede que o candidato encaminhe as suas informações, fale um pouco também da sua trajetória dentro do Movimento Empresa Júnior, fale um pouco mais quais são os seus sonhos e aspirações, expectativas, tanto para o processo, tanto para o cargo que ele está ali desejando. A gente pede muito essa metodologia STAR. O que ele significa? É uma situação, então a gente pede para o candidato listar, né, isso dentro do formulário. Uma situação que ele passou, qual é o contexto, qual foi a situação dentro desse contexto, qual foi a ação que ele tomou mediante esse contexto e qual foi o resultado que essa ação teve. Por que isso? Porque a partir disso a gente consegue entender, de fato, momentos pelo qual aquela pessoa passou e entender se ele vai ser uma pessoa de resolução de desafios e de proatividade dentro de uma diretoria, que é super importante para um cargo de diretoria. E aí depois a gente parte para os desafios. Então, desafios, compreender de fato, estudar um pouco mais sobre a sua RJ, estudar um pouco mais sobre a área que essa pessoa está querendo entrar, entender quais são os critérios eliminatórios do desafio, entender como vai ser essa jornada. Vai ter capacitação? Então, vocês aqui estão passando por desafios, né? Não são eliminatórios, mas por desafios que vocês entregam e recebem feedbacks. Então, como vai ser isso dentro de um processo eleitoral? Vai funcionar da mesma maneira. Então, vão ter datas e desafios, mas vocês podem talvez trazer uma, duas capacitações de acordo com aquele eixo. E, enfim. Aqui, a gente entra numa parte de proposta, então, de fato, de apresentação de proposta. Então, olhando para quais são os critérios para ter dentro de uma proposta. Então, vocês vão orientar os candidatos. Então, essa proposta ela precisa ter análise crítica, objetivo, noção de sucesso, interfaces. Então, quais áreas vão estar trabalhando juntos? Vocês vão precisar definir critérios de avaliação. Então, como vão ser avaliados essas propostas, esses candidatos? Então, de fato, dentro da avaliação, eu falei, né, vocês olharem conceitos sobre os viés inconscientes, garantir que vocês tenham e auxiliem esse processo de avaliação. E, de fato, a eleição, então, momento de sabatina, então, mostrar, né, a apresentação da proposta e também perguntas e respostas. Então, nesse momento, dentro da estruturação do seu processo eleitoral, ele precisa ter um cronograma definido, horários e tempos de cada etapa, trazer orientações para o candidato de como vai de fato ocorrer aquele processo. E por fim, dentro de eleições,
definir como vai ser passado o resultado, definir como a EJ vai garantir a veracidade dos votos. Então, geralmente, tem um comitê de validação de votos. Então, é uma pessoa sorteada na empresa que se compromete a ser sigiloso perante o Código de Ética do MEG e consegue ali, né, comprovar as auditorias de voto, preparar um formulário, né, para realmente receber essa votação da empresa e estar atento posteriormente ao momento de cogestão. Então, eu coloquei aqui alguns pontinhos, então, algumas ideias de como deve ser feito. Então, diretoria de pessoas é a diretoria que cuida desse processo. Então, a diretoria executiva, mas mais diretamente a diretoria de pessoas, está olhando para planejar e executar o processo eleitoral, delegar funções para outras diretorias, controlar os prazos de entregas, indicadores de sucesso e coletar e analisar o dossiê dos participantes. As diretorias, as lideranças e membros com mais de 6 meses na EJ são geralmente aqueles membros votantes. Mas como a gente está falando de um cenário muito novo, então é legal que seja votante pessoas que pelo menos leram e passaram pela empresa júnior, leram as propostas e passaram pela empresa júnior com pelo menos um mês de atuação. E conselho consultivo são para aquelas empresas juniores um pouco mais maduras que já têm um conselho consultivo formado por pós-juniores que podem ajudar com impressões e feedbacks do processo. Oi, gente. Eu sei que foi um pouco corrida, assim. Eu às vezes falo um pouco rápido. Mas queria entender de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, esse era o momento que eu separei para a gente conversar. Então, se ficou alguma dúvida sobre o formato, sobre o modelo, me conta. Diz, Gabriel. Então, Amanda, tá dando para me escutar bem ou tá bem ruim? Tá. No caso, como a gente ainda não tem pós-juniores para o processo eleitoral, a gente poderia chamar outras empresas para serem nosso conselho consultivo ou não? Então, o conselho consultivo, ele não precisa necessariamente existir. O que eu indico é que vocês possam colocar, por exemplo, deixar a possibilidade de, por sermos uma empresa júnior nova, não termos ainda pós-juniores, a gente ainda não tem um conselho consultivo. Mas, assim que virar a gestão, vamos buscar entender quem vai compor o nosso conselho consultivo. Então, eu não indico que sejam outras empresas juniores, porque cada realidade é muito particular de cada J. E aí a ideia é que o conselho consultivo seja justamente esse nome, né? Consultivo. Então, que vocês consigam, que as pessoas dos anos que vêm, por exemplo, consigam consultar com pessoas, por exemplo, desse ano, como fazer determinado processo, tirar dúvidas, buscar conselhos, sabe? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Nada. Outra questão também era em relação a, tipo, vão haver pessoas que vão fazer propostas para entrar na diretoria, né? Por exemplo, no setor de projetos, 3 integrantes, por exemplo, ou um integrante de algum outro setor se voluntaria para ser diretor de projetos. E aí tem que trazer suas propostas, apresentar as propostas, tudo, né? E aí vai haver a votação para que uma dessas pessoas ela seja o diretor de projetos. Os que não passarem, eles vão ficar em qual setor, basicamente? Então, quando não existe a eleição, de fato, então, ou eles se direcionam a fazer propostas de outras áreas, o que pode acontecer de diretorias de outras áreas, ou outros cargos da empresa júnior, caso eles continuem. Ou ele permanece no cargo que ele está, depende de cada empresa júnior. Mas, por exemplo, Uhum. existem empresas júniores que um consultor tentou diretoria, não passou, continuou como consultor. Um gerente, a gestão do gerente era de 6 meses. E aí, depois de 6 meses, ele acabou essa gestão e ele tentou diretoria. Não passou. Pode ser que ele renove a gerência, mediante um processo de gerência. Ou pode ser que ele volte a ser consultor. Então, existem possibilidades, depende realmente de cada empresa júnior. Certo, entendi. Obrigado.
Nada? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou mandar esse material para Marcelo. Vou mandar também o material do... Vou mandar também o material de cogestão, que não era o nosso foco, mas eu acho importante vocês terem, para entender nesse pós-eleição, pós-eleitoral, o que trabalhar com as novas diretorias eleitas. Então, eu vou mandar para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pelo momentinho. Fiquem de olho no grupo, né? A gente vai passar algumas